Olá, pais responsáveis. Hoje nós falaremos sobre o nosso último hábito, Sim, Fernanda. nosso último encontro hoje. Exatamente. É o hábito 7, cujo tema é: Bons pais dão oportunidades. Sim. Pais brilhantes nunca desistem. E como que são os bons pais, Como seria, hein, né? Fernanda? Que toleram alguns erros Sim, dos filhos, são tolerantes, sim. né? Para alguns Para erros, alguns erros, né? alguns, né? A gente frisa essa Exatamente. parte. Agora, pais brilhantes, eles jamais desistem dos seus filhos. Sim. Eles podem estar completamente decepcionados com os filhos. E às vezes os filhos até adquirem, né, alguma doença emocional, algum Sim. problema emocional, né? E Uhum. mesmo assim os pais nunca desistem deles. Exatamente. Apostar nos filhos de vocês é a melhor opção, né? Sim, Porque a gente vê muito relato, nossa, mas nem meu pai, nem minha mãe acreditam em mim. é Então, verdade. quem que vai acreditar, Sim, né? Então, apostar no seu filho é dar um voto de confiança para ele, é mostrar que ele é capaz, sim, mesmo que tenham erros, né? sim. Logicamente, mas E, é falar, não, meu filho, vamos lá, você consegue, sim. né? E os nossos filhos, eles se sentem em paz, em segurança, Sim, quando nós, pais, apostamos tudo naquilo que eles são. sim. É assim, Fernanda, assim, analogicamente falando, é Uhum. como nós cultivarmos belas flores em um jardim, mesmo Sim. sabendo que teremos invernos intensos e tempestades. Exatamente. Sim, E muitos pais também se sentem perdidos, com né? Como que certeza. eu vou incentivar, como que eu vou apoiar o meu filho, Sim, né? É o sim. amor, É o amor. né? O Sim, amor é amar seu filho, é entender que ele vai errar, né, na vida, porque sim, todos nós somos sujeitos a erros, mas é entender, tudo bem, meu filho, ele vai errar, mas como que eu, pai, posso apoiar, posso sim. incentivar, posso ajudar ele a crescer nesse É erro, verdade. né? Aí, pais, assim, eu falo muito da prática, né? Sim, Nós podemos chorar, mas nunca desanimar. sim, Nós podemos ficar extremamente feridos, mas nunca desistir dos nossos filhos. Nós temos que ver nos nossos filhos aquilo que ninguém vê. sim. Por amor, Fernando, nós temos que ser acolhedores, nós temos que ser reflexivos, Exatamente. para que eles sintam segurança nos pais, no suporte que nós temos que passar para eles. Exatamente. E aí fica uma pergunta: será que palavras agressivas, palavras pesadas, né, uma Sim. agressão verbal estimula o crescimento do De filho? jeito nenhum, Não, de né? jeito nenhum. Então tem que ser palavras o quê? Acolhedoras, amáveis, né? Sim. Realmente mostrar que você se importa, É né, com o seu verdade. filho, que você tá ali para o que ele precisar. Sim. E assim, é isso que nós passamos, Fernanda, esses 7 hábitos, eu sei assim que é extremamente complexo praticá-los. Sim. Mas eu falo, não é impossível, tá? Exatamente, é Não um é impossível mesmo. processo, né? Sim, No começo sempre é difícil, né? Porque é isso, algo novo, às vezes a gente vai brigar e já lembra, nossa, aquele hábito que falou que era para eu surpreender meu filho, né? exatamente. Então Sim, é parar mesmo, refletir e às vezes fica muito complicado, é, né? Nossa, mas eu tô tão estressada, eu tenho que respirar mesmo, eu tenho que tratar ele com amor, sim. porque é necessário, E assim, todos né? esses hábitos é para que nós nos tornemos grandes no universo dos nossos filhos, Exatamente. para que eles olhem para nós de uma forma mais humana, de forma mais Sim, respeitosa, e tudo que nós falarmos para eles dessa forma vai trazer um grande impacto neles. E os nossos nãos, as nossas limitações serão ouvidas e serão respeitadas, sim. Tem né? muitos pais que falam, ah, eu preciso dar muitas coisas pro meu filho, igual Sim, teve um hábito, né, que a gente falou sobre dar muito, sobre sempre falar exatamente. sim. Sim, Então, estimulem também seus filhos a crítica, né, igual foi no último encontro que a gente falou. Então, se sim, seu filho saber, nossa, não, aqui eu posso pisar, aqui é meu limite, aqui eu não posso, né, e ele também vai crescer com isso, crescer exatamente. com esses pensamentos. Sim. Então, é estimular, é apoiar com palavras amáveis, amigáveis, Sim. né? Logicamente. Então, não pressione seus filhos, né? Não Às vezes precisa, né? não precisa, Eles vão sabe? perceber ó, que não precisa fazer Exatamente. Às isso. vezes já chega daquele jeito, querendo É, brigar, querendo oprimir. Não, respira, né? Fala, nossa, meu filho, mas por que que você agiu dessa forma? sim. Né? O que está É, acontecendo? e assim, eu gostaria de falar assim, sobre comparações, né? Sim, Pessoal, comparação, quando nós comparamos nosso filho com o irmão, com o primo, com o melhor coleguinha da sala dele, isso é muito destrutivo. sim. Eu tenho uma experiência, né, próxima de uma mãe que sempre comparava os irmãos. Aquele que era o menos, né, que sempre o outro Uhum, irmão era melhor, que tinha que ser como ele, esse irmão, ele cresceu numa revolta e numa baixa autoestima muito grande. sim. E hoje, Fernanda, hoje eles são homens, são adultos, e eles não conseguem se relacionar. Olha só. Eles não conseguem ter amor um pelo outro, e são sempre competindo, competindo. Uhum, Então, pessoal, não façam comparações com seus filhos, tá? Os seus filhos são sim. especiais.
Deus fez cada pessoa do jeito que é. Com certeza. Tem uma comparação que eu acho que é saudável, que é aquela comparação de você consigo mesmo. Exatamente. Aquela comparação que amanhã você pode ser melhor do que você foi ontem. Sim. Mas não compare o seu filho com outra pessoa, porque seu filho é único. Exatamente. Né? E é muito importante também ensinar os limites. Exatamente. Né? Porque a gente precisa ensinar os limites, por quê? Para o nosso filho adquirir responsabilidade, né? Saber, nossa, não, realmente, eu preciso trabalhar amanhã, então eu tenho que dormir mais cedo, né? Tenho que me programar. Então, realmente, esses limites, essas regras, eles ensinam, sim, o seu filho a ter responsabilidade, o que vai precisar no futuro dele. Isso. Né? E assim, quando nós paramos de comparar, de falar palavras depreciativas, né, julgamentos, nós nos tornamos suportes dos nossos filhos. Exatamente. E quando os filhos eles se sentem seguros em casa, Fernanda, eu tô falando que precisa ter pai e mãe não, às vezes uma mãe, um pai sozinho consegue fazer isso. E os filhos, eles aprendem a administrar melhor o universo sentimental deles. Sim. E eles lidam melhor com contrariedade, com fracassos, com limites, né? Então, assim, os nossos filhos, eles têm grandes chances de ser melhores, né, emocionalmente, quando nós damos suporte a eles. Exatamente. E é jamais parar de sonhar. De jeito nenhum. Né? Porque, às vezes, os pais falam, eu não aguento mais, não vai dar certo, né? Enfim, ficam até falando palavras pesadas, né? Que nós vamos até relatar um pouquinho agora no final. É verdade. E, então, assim, é jamais parar de sonhar e jamais acreditar, jamais deixar de acreditar no seu filho. Isso. Né? Porque ele precisa desse suporte, igual a senhora estava falando. E também nós temos que passar para os nossos filhos, eles terem consciência que eles não são ilhas, né? Sim. Eles precisam, sim, cativar e cultivar bons relacionamentos. Exatamente. Eles não conseguem viver sozinhos, né? E eu acho interessante aqui que a gente, às vezes, assim, até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Estou elaborando aqui. Pais, quando, né, ou quantas vezes os seus filhos fizeram algo de errado e vocês, ao invés de puni-los ou julgá-los ou, né, castigá-los de alguma forma, vocês acolheram eles e falaram de uma forma sem julgamento, de uma forma tranquila, o que é o certo a fazer. Sim. Aí eu fico assim, tem pais às vezes que falam assim, nossa, eu nunca fiz isso. Ou falam assim, não, nem lembro se eu já fiz isso. Então, pais, eu quero dizer a vocês que essa reação diante dos erros dos nossos filhos, essa mudança, né, dessa reação, nunca é tarde para a gente mudar. Exatamente. E palavras, né, como você não vai dar certo, você não vai ser ninguém, você não presta para nada, isso fere muito. Demais. Né? E para um pai falar isso, né, ou para uma mãe falar isso, tem muito peso para o filho. Exatamente. Que ele vai começar até a acreditar nisso. Nossa, não, mas minha mãe fala isso para mim, meu pai fala isso para mim, então realmente eu não presto para nada, eu também não vou nem tentar. Sim. E aí para de sonhar, para de acreditar em si mesmo, né? E aí geram outros problemas também. Sim. Então jamais falem coisas desse tipo pro seu filho, tá bom? Fala, olha, meu filho, tá difícil, você errou, mas a mamãe tá aqui com você, né? O papai tá aqui, vamos junto aprender com esse erro, vamos caminhar, vamos sonhar juntos, né? É porque os nossos filhos, né, Fernanda, eles estão formando a personalidade. Sim. Então, tudo que realmente eles ouvem fica inerente aqui na mente deles. Então, eles realmente acreditam nisso. E aí dá uma baixa autoestima, eles se sentem tão incapazes que eles se limitam pro resto da vida. Eles não conseguem fazer nada pro resto da vida. Olha só o poder de destruição que nós pais podemos ter na vida dos nossos filhos, A palavra tem muito poder, né? Sim. Então, a partir de hoje, pais, nada de falar isso para os seus filhos, tá? Se aconteceu no passado, fica no passado, pede perdão, né? E agora começa a proferir palavras de bênção, né? Nossa, meu filho, você é uma bênção, você é muito inteligente, você vai conseguir passar por isso, tá bom? Então, palavras negativas, né? Jamais daqui para frente. E lembrando, né, que os nossos filhos, eles crescem conforme a direção dos nossos elogios. Né? Sim. Então, se você não está fazendo elogio, eles não estão crescendo emocionalmente, Exatamente. Tá? Agora vamos para o desafio, né? Sim, com certeza. O desafio hoje é assim, na verdade, hoje nós temos 2 desafios. Nós temos o desafio do hábito 7 e depois nós temos um desafio de todos os hábitos. Sim. Então, vamos primeiro ao desafio do hábito 7. Pais, eu quero que vocês encontrem um local bem iluminado, peguem um papel e uma caneta e escreva uma cartinha para os filhos de vocês. Não sei se vocês já fizeram isso, né? E nessa cartinha, eu quero que vocês narrem, né? E falem momentos importantes, né? Que vocês mudaram a sua vida por causa dos seus filhos. Falam tanto que eles são importantes, tanto que vocês admiram ele. Falam sobre as coisas boas, né? O que vocês esperam que eles sejam, mas assim, sem pressioná-los, né? Do amor que você sente para eles.
Fala que vocês acreditam na capacidade deles, na inteligência deles, né? Pessoal, é um desafio a gente aprender a elogiar, mas isso pode tornar um hábito, não é? Exatamente. É um processo, né? No começo é difícil, depois vai ficando um pouquinho mais tranquilo. A hora que você vê, você já vai estar fazendo natural, né? Pais, valorizem, né? Os seus filhos antes de criticar. Sim. E valorizem também quem são seus filhos, muito mais do que os erros que eles podem cometer. Exatamente. E agora o nosso segundo desafio é leitura de histórias, né? Abaixo de cada vídeo, né, tem os comentários, né, a descrição do vídeo, e nessa descrição vão ter links, né, contando histórias, né, que nós gostaríamos que vocês voltassem nos vídeos, olhassem esses links, lessem essas histórias junto com o seu filho também, né, e comentem, né, façam reflexões. O que são essas histórias, né? É relacionado aos 7 pecados capitais do educador. É verdade. Quais são esses 7 pecados capitais? E é muito interessante que, assim, nesses 7 encontros tem uma história, né, falando sobre, assim, casos que eu acredito, Augusto Cury não deixa claro, mas eu acho que são casos concretos que ele atendeu. Eu acredito que sim também. E, assim, ele pega, assim, desde o início do relacionamento dos filhos até as consequências desses relacionamentos. E isso, com certeza, é um contar de histórias, não é? Exatamente. Então, ele está fazendo o que ele falou nos 7 hábitos, a importância de contar histórias para a gente refletir e mudar de atitude. E não é só os nossos filhos, não, nós também, né? Com certeza. Então, a primeira história que vai estar no nosso primeiro encontro, eu tenho um título assim, ó, corrigir o seu filho em público. Tomem cuidado com isso, pessoal. O outro pecado capital é expressar autoridade com agressividade. Exatamente. Né? O terceiro, excesso de críticas obstrui o desenvolvimento, o crescimento de seus filhos. 4, punição com ira e limite sem explicação. Exatamente. 5, paciência e jamais desistir da educação dos seus filhos. 6, cumprir a promessa garantida ao seu filho. Sim. E 7, que eu achei que é o mais forte, nós destruímos os sonhos e as esperanças dos nossos filhos. Pais, não façam isso. E, para finalizar, as considerações finais, né, que são encontradas no livro do Augusto Cury. É muito interessante, Exatamente. né? Então, pessoal, em cada encontro vai ter um link contando uma história diferente, uma história bem prática, bem legal, bem pequenininha, fácil de entender. E esse último encontro nosso vai ter a última história e as considerações finais, né? E, por fim, vamos ao desafio de todos os hábitos, né? Então, pais, o desafio, assim, para a gente fechar com chave de ouro, é vocês chamarem os seus filhos, pegarem todas as fotos, cartas, tudo que vocês tiverem, né, e juntos fazerem um mural. E esse mural aí pode ser em cartolina, pode ser na parede do quarto, na parede da garagem, não sei. Vocês vão escolher um cantinho bem legal e vocês vão colocar essas imagens. E nesse momento de escolha de fotos, de pregação das fotos, vocês fazem um momento sublime, né? Lembra daquela foto, fala pro filho, filho, foi assim, e como foi bom, como foi legal esse momento. E vocês vão realmente penetrar no mundo do outro, né? E vai fortalecer a relação de vocês. Exatamente. Então, chegamos ao nosso último momento, né? Acredito que esses encontros vão agregar, sim, né? Muito conhecimento, né? Posicionamento também com os filhos de vocês. E para lembrar, né? Tudo que a gente comentou aqui, todos esses hábitos, né? A introdução foi idealizado do livro, né, do Augusto Cury, da Escola da Inteligência. Augusto Cury, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, né, um dos escritores mais lidos do mundo, né, tem muito conhecimento também para passar para a gente. Então, quem tiver interesse, procure Escola da Inteligência, né, que Augusto Cury é o autor dessa escola. E quem tiver interesse em ler o livro, né, pesquisar outros livros também do autor. Tem muitos livros, viu, pessoal? Tem. Muitos livros bons. Não, eu adoro a escrita dele porque é uma escrita fácil, né, bem tranquila, que prende também. Parece que você quer saber né, o que acontece no final. Ele tem educação efetiva, né? Exatamente, exatamente. Então, muito obrigado, tá? Vocês que acompanharam todos os encontros, né, chegaram até aqui, né, e parabéns também. Com certeza. Então, pessoal, também agradeço, né, por vocês terem ficado até o final. Isso prova que vocês querem mudanças, né? E a mudança começa de nós, adultos, viu? E, consequentemente, os nossos filhos mudam também. Então, obrigada a Deus por nós termos saúde, disponibilidade, né? Agradeço você, viu, Fernanda, por estar aqui conosco. Agradeço o pessoal que está por trás das câmeras, né? Que é o pessoal da mídia do Colégio Militar, tá bom? Fizeram um ótimo trabalho, exatamente, né? Fizeram um ótimo trabalho. Então, e assim, que realmente, eu assim, desejo sinceramente que esses hábitos e essas histórias que são, assim,
trazer, às vezes, uma perturbação, às vezes é um tapa na cara de nós pais, que eles sejam, assim, realmente marcadores de mudanças na vida de vocês. Sim. E agora eu vou falar até o meu testemunho, que eu deixei para o último tópico. Eu recebi esse material do Augusto Cury, Fernanda, sim, ali por volta de 2010, 2012, e foi um presente de uma educadora, né? Eu não vou falar o nome dela aqui para respeitá-la. E eu acho que eu precisava. Porque a cada ato que se passava, a cada história que eu li, né, que manuscrito, não tinha essa no facilidade, livro, né? Assim, era um tapa na minha cara. E eu decidi a mudar a minha forma de tratar as minhas filhas, de ver as coisas, porque eu sabia que nossas relações estavam sendo desfaceladas e, em grande parte, a culpa era minha. Então, diante desse livro, eu comecei a mudar com as minhas filhas e eu vou falar para vocês de experiência própria. Hoje nós temos uma vida muito mais saudável, minhas filhas são muito melhores emocionalmente. Sim. E às vezes eu tenho até experiências aqui no colégio que eu lembro de uma dessas histórias, que eu li em 2010, né? Agora eu reli de novo. E eu às vezes lembro, corro lá no livro e vejo qual que foi a atitude, né, do que se deve fazer ou não fazer. E eu lembro de 2010, 2012, sim, as minhas filhas eram pequenininhas, eu ainda falava assim, se um dia eu trabalhar na educação, eu vou querer passar essas histórias, esses atos para os pais de uma forma ampla. Então, assim, hoje, pessoal da mídia, a psicóloga Fernanda, hoje eu concretizei um sonho que eu tinha já, né, mais de 10 anos, mais de uma década, em realmente poder passar, que tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, a gente tem que passar para frente, com né? certeza. Agora, por fim, né, agora eu já dei meu testemunho, já fiz meus agradecimentos, eu queria falar que vocês, pais, aproveitem as oportunidades desses desafios, sim, desses textos, né? E mostrem pra gente, traga pra gente, ou em vídeos, ou em imagens, sim, esses momentos de desafio, né? Um dia que você foi contar uma história para seus filhos, quando vocês escreverem a cartinha para eles, quando vocês estiverem formando mural, sim, né? Façam vídeos, comentem, né? Foto no lago, foto na praça, sim, né? Porque depois a gente vai tentar montar um vídeo com, sim, esses momentos, né? E postar, sim, aqui como uma finalização. Exatamente. Né? Escrevam depoimentos. Olha, o ato tal, assim, me fez mudar nisso, me fez refletir sobre isso. Compartilhe os seus depoimentos, sim, né? Eu estou refazendo também esses desafios com as minhas filhas, né? Porque faz muito tempo que eu não fazia. E, assim, está tendo uma mudança de novo. Pela segunda vez, nós temos, assim, tem coisas maravilhosas. Então, vale a pena fazer. Eu dou o meu testemunho sobre essa situação, sim, tá? Para finalizar, né, também gostaria de agradecer, sim, o convite, né, agradecer esses momentos aqui que foram muito, né, assim, bons, adorei estar aqui com vocês, né, o pessoal bom, da mídia também, que merecem todo o crédito, trás, né, o pessoal por trás, sim, aí. Então, foram momentos, assim, divertidos, né, a gente conversou, legal, e também de reflexão, sim, né, de conhecimento. A outra coisa, Fernanda, é que no nosso primeiro encontro, nós colocamos um link sobre um questionário sobre qualidade, sim, de vida, você lembra? Eu gostaria de pedir, até o pessoal da mídia vai colocar esse mesmo questionário no último encontro, tá? E eu gostaria muito que vocês vissem, pais, vocês que responderam questões, sim, que no final colocam assim, a qualidade de vida ruim e péssima, por favor, busquem um apoio externo, né? Exatamente. Procurem ajuda profissional, com né? Certeza. Igual a gente comentou na introdução, muitas vezes quando nós estamos com sofrimento emocional, né, sofrimento psíquico, a gente busca outras, sim, ferramentas, né? Mas quanto mais cedo buscar essa ajuda, exatamente, é melhor. Né? E quando assim, já está com mais de 10 sintomas, sim, gente, vocês já estão assim, nós, né, já estaríamos assim, em caso de depressão profunda. Então, busquem, porque vocês têm que estar bem emocionalmente para que dê suporte, auxílio, né? E amor mesmo aos filhos de vocês, tá? Então, cuidem da qualidade de vida de vocês, cuidem da saúde de vocês, para que seus filhos se tornem pessoas melhores, tá bom? Sim. E para fechar, né, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E se vocês não são inscritos, nós vamos ficar chateadas, né? É verdade. Porque tem 8 encontros aí maravilhosos e ainda não tem uma inscrição aí. Não, sim, dá não. Então curtem o vídeo, né? Muito obrigada, realmente. E façam os desafios, né? Conversem com seus filhos. E talvez, quem sabe, até uma próxima, né, de orientação. É verdade. Então, ó, um beijo e até a próxima, quem sabe, né? Tchau.